Pense comigo. E se Deus, hoje, chamasse você para uma missão que vai contra tudo o que você deseja? Uma direção oposta aos seus planos, aos seus sonhos e até mesmo às suas convicções mais profundas? Você obedeceria ou fugiria? Agora imagine que nessa missão está a chave não apenas da sua transformação, mas da salvação de muitos outros. Você aceitaria esse peso? Essa é a história de Jonas. E acredite, as lições que ela carrega vão além de um homem dentro de um peixe. O que está por trás dessa história é uma revelação profunda sobre obediência, misericórdia e o propósito maior de Deus. E a última revelação que trarei neste vídeo é talvez a mais poderosa de todas. Vai mexer com seu espírito, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do nosso Deus, que tudo vê e tudo pode, repousem sobre sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos e sobre os seus caminhos. Que você esteja coberto pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu sou o portador, e este é o canal O Cajado Divino, o seu espaço de reflexão bíblica, despertamento espiritual e crescimento na palavra de Deus. Hoje, vamos juntos mergulhar na poderosa história de Jonas, mas não como muitos a contam por aí. Vamos além do peixe. Vamos até o âmago do coração de um homem em conflito com a vontade de Deus. E você vai entender como, muitas vezes, somos mais Jonas do que gostaríamos de admitir. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal O Cajado Divino, ative o sininho e compartilhe este vídeo com todos aqueles que precisam entender que quando Deus chama, Ele revela um propósito maior. Comente aqui embaixo também e interaja conosco. Ao final deste vídeo, quero saber, você está disposto a obedecer mesmo quando não entende o plano? Prometo a você que revelações surpreendentes serão feitas e que este conteúdo pode sim mudar a forma como você compreende a história bíblica de Jonas e até a sua própria caminhada com Deus. Vamos ao início da história. Jonas, filho de Amitai, aparece nas Escrituras em um momento bastante delicado da história de Israel. A ordem de Deus foi clara: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, capítulo 1, versículo 2. Agora pare e pense. Nínive era a capital do Império Assírio. Um povo violento, cruel, inimigo mortal de Israel. Deus estava mandando Jonas pregar arrependimento a um povo que ele desprezava. Era como se você fosse enviado para anunciar salvação ao seu pior inimigo. E aqui está o primeiro grande conflito interno de Jonas. Ele não quer que Nínive se arrependa, ele quer que Nínive seja destruída, e então Jonas foge. Mas não é uma fuga qualquer. Ele literalmente faz o oposto. Deus o manda para leste e ele vai para oeste. Deus diz, vá para Nínive. E Jonas compra passagem para Tarsis, uma cidade distante, quase como se dissesse, Deus, eu não quero fazer parte disso. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Irmão, irmã, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes Deus te impulsionou em uma direção e por medo, por dor ou até por orgulho, você caminhou para o lado oposto? Jonas somos nós quando escolhemos os nossos próprios caminhos em vez do propósito de Deus. Mas veja, quando fugimos do plano divino, achamos que estamos escapando, mas na verdade estamos entrando em tempestades que jamais precisaríamos enfrentar. A Bíblia diz que Jonas desce ao porão do navio e dorme profundamente, enquanto o mar se revolta. Jonas, capítulo 1, versículos 4 e 5. É um sono de fuga, de cansaço, de quem prefere a inconsciência à obediência. Talvez você esteja passando por tempestades hoje e nem se deu conta de que está dormindo em desobediência. E aqui está algo muito forte.
Jonas, mesmo em desobediência, era portador da presença de Deus. E por isso, o ambiente onde ele estava não suportava o seu erro. Deus permite a tempestade não como punição, mas como instrumento de correção. Amado irmão, a tempestade pode ser o grito do céu dizendo: volte, você não nasceu para fugir, você nasceu para cumprir. É então que, diante da pressão dos marinheiros e após lançarem sortes, Jonas é identificado como o causador da tempestade. Ele mesmo diz: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas capítulo 1, versículo 9. Perceba, ele sabia quem Deus era, ele sabia o peso do seu chamado e ainda assim fugiu. Isso mostra que conhecer a Deus não é o mesmo que obedecer a Deus. E Jonas toma uma decisão radical. Pede para ser lançado ao mar. Mas isso não era apenas um ato de sacrifício. Era também, talvez, uma última tentativa de escapar da missão. Ele prefere morrer do que pregar em Nínive. A resistência dele ao plano divino é tamanha que a morte parece uma saída. Que tragédia! Seria se Deus desistisse de nós quando nós desistimos dele. Mas Deus, do nosso Deus, é especialista em recomeços. A Bíblia diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas capítulo 1, versículo 17. E aqui começa a virada. Deus não envia o peixe para punir, mas para preservar. O que parecia o fim era apenas o começo do processo. Às vezes, Deus precisa nos colocar em lugares escuros, apertados e solitários para que a nossa visão volte a se alinhar com o céu. O ventre do peixe foi a caverna onde Jonas foi confrontado, curado e preparado para cumprir sua missão. Agora, eu te pergunto, quantas vezes você já esteve dentro de um peixe, em um lugar onde ninguém te vê, onde tudo parece apertado, onde as opções se fecharam, mas ali Deus estava tratando você? Se você está gostando deste conteúdo, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal O Cajado Divino e ative todas as notificações. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Na próxima parte, vamos mergulhar no momento em que Jonas ora do ventre do peixe. Uma oração que revela arrependimento, restauração e o poder de um Deus que nunca desiste dos seus escolhidos. Quer saber o que Jonas realmente entendeu naquele lugar escuro? E o que isso revela sobre os planos que Deus tem para você? Imagine estar completamente sozinho, envolto por escuridão, com o som das águas profundas ao seu redor, a pressão esmagadora das profundezas e o cheiro da morte. E imagine sentir que todos os caminhos acabaram, que não há mais para onde fugir. Esse era o cenário de Jonas, um homem chamado por Deus, agora preso no ventre de um peixe, sem nenhuma certeza de que sairia dali com vida. Mas foi justamente ali, naquele lugar sombrio, que ele fez o que há muito tempo não fazia. Ele orou. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Jonas capítulo 2, versículo 1. Ah, irmãos, quantas vezes a dor nos ensina a orar. Quantas vezes, quando tudo falha, voltamos para o único lugar que nunca deveríamos ter saído, a presença de Deus. A oração de Jonas no capítulo 2 é uma das mais comoventes orações da Bíblia. Ele não faz exigências, ele não reclama, ele clama. É um homem quebrado, arrependido, que reconhece a soberania de Deus, mesmo no lugar mais improvável. Veja o que ele diz. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, capítulo 2, versículo 2.
Observe isso, meu irmão. Jonas reconhece que Deus o ouviu, mesmo do ventre do inferno. Isso nos ensina que não existe lugar onde Deus não possa ouvir o clamor sincero de um coração arrependido. Mesmo nas profundezas, mesmo no meio do caos, Deus escuta. E então, no versículo 7, ele declara algo precioso. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Jonas, capítulo 2, versículo 7. Aqui está uma revelação tremenda. Quando a alma desfalecia, a memória espiritual despertou. Jonas se lembrou de Deus, e não foi uma lembrança teórica, não foi apenas, Deus existe. Foi uma lembrança que gerou súplica, uma lembrança que reconectou. Será que você, assistindo agora, também precisa se lembrar de Deus? Talvez. A alma esteja fraca, os dias estão difíceis e o coração está apertado. Mas lembre-se, Deus está aí, pronto para ouvir a sua oração, mesmo que ela venha das profundezas do seu sofrimento. E aqui vem uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Jonas declara no versículo 9, mas eu te oferecerei sacrifício, com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9. Ele entendeu. Ele se rendeu e reconheceu que a salvação não estava em fugir, nem em resistir, nem em se esconder. A salvação está em Deus. E então, a misericórdia entra em cena mais uma vez. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra seca. Jonas, capítulo 2, versículo 10. Aleluia. Quando há arrependimento, Deus ordena que as entranhas do problema nos devolvam à vida. Jonas não saiu da barriga do peixe porque foi forte. Ele saiu porque Deus falou. Foi a voz de Deus que quebrou o silêncio do abismo. E aqui, amados, entra algo que eu quero que você guarde em seu coração. Deus fala com os peixes. Deus fala com as tempestades. Deus fala com as circunstâncias. Mas, mais do que isso, Deus fala com você. E Ele está te chamando hoje, novamente, para cumprir o propósito que só você pode cumprir. A Bíblia diz no início do capítulo 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te direi. Jonas, capítulo 3, versículos 1 e 2, segunda vez. Como é lindo saber que nosso Deus é o Deus da segunda chance. Ele poderia ter escolhido outro profeta, poderia ter anulado Jonas, mas não. Deus o restaurou e renovou o chamado. Amado irmão, talvez você esteja aí, sentindo-se distante, achando que errou demais, que fugiu por muito tempo, mas eu te digo, com toda a autoridade da palavra, se você ainda respira, é porque Deus ainda tem planos para você. Jonas, então, vai, obedece, prega em Nínive, e algo extraordinário acontece. O povo se arrepende. Desde o rei até o povo comum, todos se voltam a Deus. Eles jejuam, se humilham e clamam por misericórdia. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. E não o fez. Jonas, capítulo 3, versículo 10. A palavra de um só homem, agora obediente, causou o maior avivamento da história daquele povo. Isso prova que um servo obediente pode transformar cidades inteiras. E eu pergunto a você agora, se Jonas impactou uma cidade inteira, o que Deus pode fazer através de você? Se essa mensagem está tocando o seu coração, comente aqui. Eu não fujo mais. Estou pronto para obedecer ao chamado. Isso nos ajuda a saber que a palavra está alcançando vidas. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho, compartilhe este vídeo e leve esta mensagem a quem precisa. O Cajado Divino é um canal feito com zelo para tocar o seu coração com a verdade da palavra.
Na próxima parte, vamos explorar o conflito interno de Jonas, diante do arrependimento de Nínive. Você vai ver como até mesmo quem obedece pode lutar contra o amor de Deus pelos outros. Será que às vezes nós também resistimos à graça de Deus sobre aqueles que achamos que não merecem? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o Portador, e você está no canal O Cajado Divino. Que a graça do nosso Deus seja abundante sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida e que ao final deste vídeo você esteja fortalecido na fé, transformado pela palavra e desperto para o propósito eterno que Deus estabeleceu para você desde o ventre. Até aqui, vimos a chamada de Jonas, sua tentativa de fuga, o juízo através da tempestade e do peixe, e a sua oração sincera nas profundezas. Vimos também como Deus, em sua imensa misericórdia, restaurou Jonas e o enviou novamente à missão original. Mas agora algo surpreendente acontece, algo que nos revela não apenas o coração de Jonas, mas muitas vezes o nosso próprio coração. Jonas prega, o povo se arrepende, Deus perdoa. E ao invés de alegria, Jonas fica irado. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou irado. Jonas, capítulo 4, versículo 1. Irmãos, que coisa estranha, não é? Um profeta de Deus, revoltado porque o povo se arrependeu e foi poupado. Por que isso acontece? Jonas explica a sua ira. E aqui está uma revelação profunda que nos confronta até hoje. Ele diz no versículo 2, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas, capítulo 4, versículo 2. Você entendeu, meu irmão? Jonas não fugiu porque era medroso. Ele fugiu porque não queria que Deus tivesse misericórdia dos ninivitas. Ele sabia que Deus era bom e justamente por isso ele não queria pregar. Ele desejava que Nínive fosse destruída. É aqui que a palavra nos faz um espelho. Quantas vezes nós queremos a justiça de Deus apenas para os outros, mas a misericórdia de Deus apenas para nós? Quantas vezes desejamos o juízo sobre quem errou conosco, mas pedimos graça quando somos nós os que erramos? O coração de Jonas foi revelado. Ele estava em obediência externa, mas com um coração amargurado, duro. Ele não entendia ainda que o amor de Deus não é seletivo e que a compaixão divina ultrapassa as fronteiras do merecimento humano. Então, Jonas se afasta da cidade, monta uma tenda e fica esperando, talvez na esperança de que Nínive ainda seja destruída. E ali, Deus faz algo pedagógico. Ele planta uma aboboreira sobre Jonas para dar sombra, aliviando o calor. Jonas se alegra com a planta. Mas no dia seguinte, Deus envia um verme que ataca a planta e ela morre. Depois disso, um vento quente sopra e Jonas quase desmaia de tanto calor. Então Deus pergunta: é razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Jonas, capítulo 4, versículo 9. E Jonas responde: é razoável que me enfade até a morte. Ah, irmãos, quantos de nós choramos mais pelas nossas aboboreiras do que pelas almas que se perdem? Quantos de nós estamos mais preocupados com o conforto pessoal do que com o destino eterno dos que estão longe de Deus? A resposta de Deus no versículo 10 e 11 é uma das passagens mais tocantes e reveladoras de toda a Escritura. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Jonas capítulo 4, versículos 10 e 11. O que Deus está dizendo é simples, porém profundo.
Jonas, você se preocupa com uma planta que durou um dia, mas não se importa com milhares de pessoas que poderiam ser salvas? Essa é a voz de Deus. Irmãos, uma voz que nos confronta, que nos tira do comodismo espiritual, que nos chama a ver o mundo com os olhos dele. Quantas vezes olhamos para certas pessoas, grupos ou até nações inteiras e pensamos, eles não merecem o perdão. Mas esquecemos que nós também não merecíamos. A graça é imerecida. A cruz é para todos. O amor de Deus é mais profundo do que o nosso senso de justiça. Essa história termina abruptamente. Não sabemos como Jonas reagiu depois disso. E talvez esse silêncio da Bíblia seja intencional, porque agora Deus nos convida a terminar essa história, não com palavras, mas com nossas atitudes. Será que vamos continuar sentados fora da cidade, julgando quem está lá dentro? Ou vamos nos levantar e cumprir o propósito que Deus nos deu, com compaixão verdadeira, sabendo que cada vida importa para o Senhor? Se essa palavra tocou você, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a amar como Tu amas. Me dá teus olhos e teu coração. E não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, ativar o sininho, curtir e compartilhar este vídeo com seus irmãos de fé. Você pode ser o instrumento que Deus usará para despertar o chamado de alguém. Na parte 4, a última e mais impactante, vamos refletir sobre o real significado de propósito e como Deus nos chama para um plano eterno. E a revelação final será uma das mais poderosas deste vídeo. Você está pronto? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui é o Portador e você está no canal O Cajado Divino. Louvado seja o Senhor por sua fidelidade em permanecer até aqui conosco. Que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua casa, abrindo caminhos, curando feridas, restaurando sonhos e trazendo respostas que somente o céu pode dar. Chegamos ao momento mais importante dessa jornada. E se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Agora é hora de compreender o verdadeiro propósito por trás de tudo o que Deus fez com Jonas e o que ele continua fazendo conosco hoje. Desde o início da história, vemos um Deus que chama, persegue, corrige e restaura. Mas o que ele quer no final das contas? Por que tanta insistência com um profeta relutante? Por que tanta compaixão com uma cidade tão cruel? A resposta, amados, é simples. Deus é um Deus de propósitos eternos. E quando Ele chama alguém, não é para cumprir tarefas, mas para realizar planos que envolvem salvação, misericórdia e transformação. Jonas não entendia que o chamado dele ia muito além do que ele via. Para Jonas, era apenas pregar para uma cidade, mas para Deus era uma peça importante no grande plano da redenção, onde até os piores pecadores podem encontrar perdão. Você já parou para pensar, querido irmão, que talvez Deus esteja te chamando para algo que você ainda não entende completamente? Talvez você esteja resistindo, como Jonas resistiu, porque acha que não é digno, ou que é perigoso demais, desconfortável demais, ou porque acha que eles não merecem. Mas o chamado de Deus nunca é sobre conforto, é sobre compaixão. Nunca é sobre capacidade, é sobre obediência. Nunca é sobre o que sentimos, mas sobre o que Ele já planejou. E aqui está a revelação mais poderosa desta história. Jonas não é o herói da narrativa. Deus é. É Deus quem chama, Deus quem perdoa, Deus quem ensina, Deus quem confronta. E o objetivo de tudo isso é nos moldar para que sejamos parecidos com Ele, cheios de amor, justiça, misericórdia e graça. É por isso que o livro de Jonas termina com uma pergunta e não com uma conclusão. Deus deixa no ar: e não hei de eu ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade?
Jonas, capítulo 4, versículo 11. Essa pergunta ecoa até hoje, e ela agora é feita a mim e a você. Você terá compaixão? Você obedecerá ao chamado? Você aceitará o propósito? Jonas foi um homem de Deus, mas seu coração precisou ser trabalhado, como muitos de nós. Ele teve coragem de descer até as profundezas, mas relutou em subir até os céus com o coração certo. Ele se rendeu à missão, mas não entendeu o espírito da missão. Quantos de nós também já caminhamos com Deus sem compreendê-lo verdadeiramente? Quantos já obedecemos com os pés, mas resistimos com o coração? Mas hoje, Deus está nos chamando para algo maior. Um chamado que envolve amar quem você não quer amar, perdoar quem te feriu, servir onde não há aplausos, pregar onde ninguém te entende, ir onde ninguém quer ir, porque é ali que a glória de Deus se manifesta. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8, indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esse é o chamado, essa é a missão. Jonas foi enviado a Nínive, mas nós somos enviados ao mundo. E o nosso propósito maior é fazer Cristo conhecido em cada esquina, em cada coração, em cada alma sedenta de sentido. Você pode estar hoje como Jonas, escondido, cansado, revoltado, desanimado, confuso. Mas saiba, Deus ainda te chama. Deus ainda acredita em você. Ele ainda quer te usar, porque o propósito dele é maior do que os seus erros. Se hoje você quer responder a esse chamado, feche os seus olhos agora e ore comigo. Senhor, eu me rendo ao teu chamado. Me perdoa pelas vezes em que resisti, em que julguei, em que fugi. Me ensina a amar como o Senhor ama. Molda meu coração. Usa minha vida para alcançar outros. Que o teu propósito se cumpra em mim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora mesmo no canal O Cajado Divino, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Vamos espalhar essa palavra até onde Deus permitir. E na tela final, clique nos vídeos sugeridos. Um deles continua a jornada sobre profetas e propósito, e o outro revela outro mistério bíblico profundo que vai te surpreender. E lembre-se, Jesus Cristo te ama, morreu por você e quer te dar uma nova vida. Aceite-o hoje como seu Salvador e procure uma igreja perto da sua casa para caminhar em comunhão com outros irmãos. Eu sou o portador. E esta foi mais uma mensagem do canal O Cajado Divino. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça para cumprir tudo o que Ele sonhou para você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz.